cara, se você desagrada esses torcedores, se você não joga não é só jogar bem, não é só isso, mas não demonstra vontade, não demonstra preocupação com o torcedor, com a camisa, porque a camisa do Flamengo, como a gente falou ontem, é da torcida, não é isso? A camisa que o Flamengo veste em campo não é dos sócios do clube, não é do Landim, do Braz, a camisa é da torcida, a torcida que é o maior patrimônio, que é a cara do Flamengo, a instituição Flamengo é a torcida, basicamente, né? Dá pra dizer assim. Então, cara, se você desagrada essa massa, se você faz tantos vexames como o Flamengo vem fazendo, jogadores, diretoria, comissões técnicas, né? Porque não é só uma, essa do São Paulo, é do anterior do Vitor Pereira também. E, cara, eu acho que tem que ter um protesto, sim, né? Os caras são figuras públicas, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E ontem eu acho que até ficou próximo aí de extrapolar esse limite. Não vi agressão física, não vi pelos vídeos que a gente recebeu, não vi agressões físicas. Agora, de uma certa forma, bateram lá no carro, não sei se era do Pulgar, os xingamentos foram direcionados ao Gerson. Enfim, é uma questão assim que não é fácil de você definir. Eu acho que pressão tem que existir. Sim, pressão tem que existir. Quando você é um interessado, no caso, você torcedor, interessado por aquilo, aquele cara que tá lá para te representar, para representar a sua camisa, que a camisa é sua, torcedor, não tá te representando e tá ganhando milhões em dia, tem tudo direitinho, pô, aí, cara, eu acho que tem esse ônus aí que eles precisam suportar e precisam levar isso de uma forma positiva, não é isso? O Marcos Braz já perdeu completamente o poderio dele. Tanto que na briga que ele teve com o Gabigol, ali aquela ruptura com o Gabigol em julho, aí no meio desse ano, onde eles tiveram a briga, eram dois caras que estavam super bem, desde lá não se falam, só se fala o mais importante profissionalmente quando se fala. Então, assim, ali rachou completamente, perdeu força, a crise é muito grande, tem que ser trocado. E não adianta vir um outro cara de futebol ou um cargo de gerente para ficar à frente desses caras e continuarem lá. É isso que você falou, concordo, tem que perder força, tem que sair, tem que trocar, tudo tem um ciclo encerrado, não é porque o Landim adora o Marcos Braz e de fato adora o Marcos Braz, só que os relacionamentos terminam profissional, natural, fim de ciclo, acabou, não dá para continuar, não tem mais clima nenhum, inclusive não dá o respaldo que os jogadores precisam, enfim, a diretoria toda do Flamengo, a gente sabe, muito omissa, tem que ser trocado, o Marcos Braz precisa ser trocado, com certeza. Não adianta pôr outro cara no lugar lá e deixar ele lá. E você falou uma coisa muito importante, né? O fim de um ciclo de caras que se acham muito maiores até do que o próprio Flamengo. Eles nunca vão admitir isso, mas eles se acham pelas palavras que eles falam ali nas entrelinhas, né? É nítido. Porque o Marcos Braz cansou de falar, já teve algum momento, algum vice-presidente de futebol que ganhou tanto quanto eu, o Flamengo ganhava tanto quanto ganha hoje, com outros, em outras gestões e tal. Aí, tipo, ele atribui a ele, não ao Flamengo, entendeu? E olha que interessante, David, essa comparação que eu vou fazer. Quando o jogador tem essa opinião, né, o torcedor não gosta. Mas por que o jogador tem essa opinião? O seu maior líder. Quando você está numa empresa, né, e se fosse empresa, com certeza o Marcos Braz já teria sido demitido. Quando você está dentro de uma empresa e a sua gerência total tem um ponto de vista, automaticamente, naturalmente, o funcionário também vai pela mesma linha. Então, você vê hoje, esses jogadores mimados, que se sentem maiores que o clube, isso é só reflexo da diretoria que eles têm. Pois é, exatamente, porque o exemplo vem de cima, né? E isso, o nosso Rodolfo Landim falou isso claramente, com essas palavras, antes de ser eleito, antes de se tornar presidente do Flamengo, em 2018, ainda no período da eleição, ele falou isso lá no programa do Benja. E, cara, cadê, né? Tanto que ele até hoje é muito sacaneado por isso. O exemplo vem de cima, a cobrança vem de cima. Não duvide que o presidente não tem responsabilidade, não discorde disso e tudo mais. E aí, o presidente, então, é o principal responsável, segundo ele dizia. E cadê? Então, ele tem que se assumir como principal responsável e não ficar se escondendo como ele vem fazendo, né? E o Marcos Braz, como a gente falou aqui, já deu, concordo. Ele é até uma figura caricata, né? Uma figura folclórica, assim, pro futebol. Um personagem, né? É, um personagem, exatamente. Mas, assim, por isso que eu acho que ele, assim, eventualmente... Não sei, se ele ficasse sem poder, poderia até ficar lá pra falar aquelas besteiras dele, mas assim, eu acho que ele realmente já deu pela questão do ciclo porque já existe uma ruptura muito grande com relação de jogadores e, enfim, já perdeu a força do vestiário, que seria uma das principais funções mesmo dele ali.
Pois é. E aí é uma coisa ridícula também essa notícia que saiu do Marcos Braz perdeu força com jogadores porque o elo principal dele é amizade com o Gabigol. Ele falou na minha entrevista com ele, no Olha Quem Fala Futebol Raiz, tá aí no canal, tá no Antenados na Jogada. Aliás, se inscreva nos 2 canais, hein, galera? Se inscreva nos canais do Papo, no nosso que a gente tá aqui, né, no Paparazzo Rubro Negro 2 e também no Antenados na Jogada. É muito importante a sua inscrição para valorizar aqui o nosso trabalho. Se você curte aqui o nosso trabalho, você ajuda se inscrevendo e deixando seu like, beleza? Então, o Marcos Braz falou pra mim no Olha Quem Fala, o corte tá lá no Antenados na Jogada, ou tá aqui, né, dependendo se você tá no do Papo ou no Antenados, dá uma olhada lá. E ele falando, os jogadores não são meus amiguinhos, os jogadores não são meus amiguinhos. Aí sai a notícia de que o Gabigol era amiguinho dele e agora não é mais por causa daquela confusão lá de Gramado e de tudo mais. E aí o Marcos Braz perde apoio do grupo. Cara, que coisa absurda isso ali. O cara que é chefe, eu deveria ser chefe, eu perguntei isso na entrevista pra ele. Ô Marcos Braz, você é chefe dos caras que ganham milhões, mas você não ganha nada, supostamente, né? Porque você é amador, você não tem salário. Você é um cargo estatutário, tem um cargo estatutário de vice-presidente de futebol. Como é que se dá uma relação dessas, de cobrança, de profissionalismo, se você não ganha, se você não tem salário? Ah, mas o Bruno Spindel ganha, mas ganha menos e tal. Aí começou a dar um bando de exemplo lá, não tem problema nenhum, jogadores não são meus amiguinhos. Mas são amiguinos sim, não Claro tem que pulso. são. Porra, aí, ô Ali, pra gente encerrar aqui, pra não me empolgar, que o Papa fala que eu me empolgo, né? Então vamos segurar um pouco a onda aqui. Esse é o David, empolgado na nação rubro-negra. Pô, quando começa a falar essas coisas, cara, eu fico puto mesmo. Mas enfim, vamos lá. Mas vamos, né? Aí a galera, o Diego Ribas faz falta. Cara, o Diego Ribas entrou no passado lá na sala de imprensa e fez aquele esculacho lá com o Vene. Independentemente se você gosta ou não gosta do Vene Casagrande, não é isso. Mas assim, o cara estava lá na sala de imprensa fazendo uma entrevista, convidado ali pelo clube, o espaço cedido, entrevista exclusiva. O Diego Ribas entrou num espaço que não era o dele ali naquele momento pra fazer aquilo, expor o cara, filmar e tal, sabe? E nada aconteceu com ele, é a mesma coisa, são os desmandos totais, sabe? De uma panela que a galera quer de volta, porque Felipe Luiz e Diego Ribas juntos e não sei o quê. Cara, chega dessa panela, esses caras já se acham, por mais que o Felipe Luiz seja um cara, né, de postura, um cara que fala bonito, o Diego Ribas também, mais ou menos, né? Um pouco menos, mas também. Esses caras, cara, eles acham São maiores que bem o Flamengo porque eles articulados. São bem articulados. O Diego tinha uma acabou, eles liderança estão... muito grande lá nesse grupo. Exatamente, o né? ciclo Foi acabou, o eles se primeiro acham que muito chegou. grandes. De fato, são fatos diferentes. A atitude do Diego não procede, errada mesmo, conforme você disse, mas era E um nada cara que tinha acontece. muita liderança assim lá dentro, que o Flamengo, claro, perdeu o Diego Ribas, mas ficaram outros líderes lá. Também não é justificativa, porque não tem mais o grande líder, pode ter acontecido isso. O grupo realmente sente quando perde uma figura forte, como era do Diego, né? O seu capitão e etc e tal, o seu líder, o primeiro que chegou, que, enfim, o cara que inclusive a torcida estava revoltada já, porque era quem mandava no clube era ele, e essa mesma torcida que dizia isso, agora que é o Diego Ribas de novo como homem forte no Flamengo, para trazer o elenco de novo, não adianta você trazer, isso é porque é o desespero também do torcedor. O torcedor olha para os lados e não vê solução, o David. E realmente é verdade, cara. Você olha, então o torcedor passional, apaixonado, ele fala as coisas mesmo, porque se for bom para o Flamengo, qual o problema se fosse o Diego Ribas, mas trazer de novo um cara que todo mundo metia o pau, que mandava no Flamengo, etc e tal, mas realmente, como líder... Panela de 8-5, lembra? A panela volta, mas realmente, quando você perde um líder, acontece, mas já era para ter entrado no trilho de novo e não entrou. É isso aí. E, cara, então você apoia essa mudança, óbvio, né, que a gente falou aqui, e é possível vindo do Alexandre Matos com poderes para mudar tudo, né, para ir para... reformular o staff todo, seja de preparação física, de departamento médico, de, como é que chama? Fisioterapia, fisiologia, completo. Tudo, mudar tudo lá, mudar os gerentes, Juan, Fabinho e Noval, mudar tudo, né? Mudar tudo. Tem que vir um cara lá pra mudar tudo, um cara que conheça e que faça, não, olha só, tem autonomia aqui e vou mudar tudo, contratar profissionais competentes, com currículo, né? Isso, que estejam em grandes clubes empregados e não o Flamengo ficar pegando profissionalzinho ou perdendo profissional pra time de Série B de Portugal, pelo amor de Deus, né? É isso. Então é isso. Bom, e agora essa questão do Gadiardo também, que é a especulação do dia. O Gadiardo, Marcelo Gadiardo, ex-técnico do River Plate, que já está há um tempo aí na inativa, né? Que o Marcelo Gadiardo talvez nem volte a trabalhar, que ele está muito bem como está, já está estabelecido com dinheiro. Olha só, o cara novo, né? Com uma grande carreira que ele fez no River Plate, já até cogitando nem voltar a trabalhar mais, que ele está muito bem onde está. Ontem nós se tivesse uma proposta da Europa... Hã?
Ontem, a gente lembrando de treinadores com peso grande, nós esquecemos do Galhardo. Realmente, de fato, né? Seria um cara de peso para chegar nesse Flamengo. Que é o nome da vez, é a bola da vez, né? Ontem nós falamos do Carvalhal, É, anteontem do Rogério Ceni, hoje do Galhardo. Então, quer dizer, mas pelo que eu andei vendo aí, seria também uma pedida muito alta, né? É na casa de 4 milhões de reais por mês o salário que ele queria ganhar no Flamengo. Aí nós estamos falando de 46 milhões de reais no ano. É um absurdo um treinador ganhar 4 milhões de reais. Eu não sei qual é o salário do Abel no Palmeiras. Você tem essa informação, David? cerca Não. de 3 milhões. Pois é, isso porque já ganhou tudo, né? Foi renovando. Então, quer dizer, Exatamente. chegar um cara agora no Flamengo ganhando 4 milhões de reais, eu acho uma coisa completamente fora de qualquer realidade, inclusive do Flamengo, que tem um faturamento aí de 1 bilhão e cacetada por ano. Pois é, e eu não consigo também. É porque são duas coisas bem opostas, na minha opinião, né? Tipo, a reformulação do futebol para 2024, que mudaria ali a estrutura do futebol do Flamengo, e a contratação e negociação com o Gadiardo. Porque se vai mudar, como é que vai contratar o Gadiardo se vai mudar primeiro? Primeiro você muda no topo e depois mudar o resto, né? O Gadiardo tá ali, é o técnico, seria o técnico, mas assim, como é que você vai. Primeiro você tem que contratar quem contrataria o Gadiardo, não é isso? E depois aí sim você Com contrataria certeza. o Por técnico. isso O que eu cara acho que escolheria. é devido a esse momento aí do São Paulo, e as notícias vão pipocando, vão saindo, né? A gente também não tem nenhuma informação que de fato seja. É o nome da vez, é a bola da vez. Se for, seria um excelente nome, mas não com esse salário, não. Pois é, mas eu acho muito difícil o Gadiardo vir, pelo que o Alejandro já me falou, porque ele é um cara que é muito disciplinador e ele gosta de projetos a longo prazo, não é isso? Não é essas maluquices todas que vem acontecendo no Flamengo, que são técnicos que duram 6 meses, né? O que mais dura 6 meses. O Dorival durou 6 meses. O Santíssimo Sampaoli tá próximo a isso, mas também não chegou a 6 meses. Então, cara, é muito pouco e, sinceramente, o Gadiardo é um cara que ficou 5 anos no River Plate, 6 anos, sei lá, e gosta de projetos a longo prazo, gosta de paz e autonomia para trabalhar, coisa que no Flamengo nesse momento não existe. Então, sinceramente, acho muito improvável que essa notícia seja verdadeira. Sei, assim, pode até ter tido uma informação sobre isso, assim, de alguém, alguma fonte e tal, Claro, quer jogar, mas quer treinar o Flamengo, claro, o Flamengo é grande, qualquer um gostaria, mas mas não acredito que tenha tido que o nenhum Flamengo contato. tá negociando já, eu acho Não, muito não, não, não. improvável. Mas que Ele tá bem, seria um bom nome, não seria, Lê? não tenha dúvida. Seria talvez o melhor nome. Pois é. Seria talvez seria um dos melhores nomes. Eu falava isso, né? No passado, caso o Dorival saísse, citava o Gadiardo. E por acaso citava o Sampaoli também, olha que coisa, né? Se eu falo certo, né? Também falo que não tá dando tanto certo assim, que é o Sampaoli. Citei esses três. Na verdade, citei o Cudê também, né? Um pouco mais abaixo. Sampaoli, JJ e Gadiardo. E um pouco mais abaixo o Cudê, que vem fazendo um grande trabalho no Inter, né? Com o Ener Valencia. Mas o jogador que o Flamengo poderia ter contratado, como a gente falou ontem aqui, que o Flamengo não contratou, como Alan Patrick, como Renato Augusto, como Vieto, como o Lanzini, como tantos outros aí que poderiam, como o Enzo Fernandes, né, que foi pro Flamengo, trouxe o Cebolinha, o Benfica com o dinheiro que o Flamengo pagou por ele, Cebolinha, contratou o Enzo Fernandes, que já foi revendido por 100 milhões de euros, uma coisa absurda. Que loucura, né, cara? Mas é isso, meu querido Alê. Acho que deu pra fazer um apanhado geral, temos O 42 Marcelinho, minutinhos, né? questão do Marcelinho, você já falou no início, né? Falamos, na verdade não falamos, bem lembrado. A questão do Marcelinho, acho que é isso, né? Não tem muito assim o que É. aprofundar, é uma questão de engajamento que ele tá procurando e vai levar um Mas ele processinho não nas pode costas, né? chegar hoje em dia, a internet não é terra de ninguém, não é essa forma que o pessoal acha, vou ali, vou falar o que eu quero e vou expor Porque é um absurdo o que ele fez, falou que tem coisas ocultas que vão acontecer, que, É os, que brincadeira, né? que o São Paulo vai ter que jogar contra 12, 13, 14, 15, dando a entender que tem armação para o Flamengo ser campeão. Antes do sorteio, torcedores que se diz mídia lá em São Paulo também, já dizendo que o Flamengo ia jogar o segundo no Maracanã, fazendo apostas, ou seja, são palavras levianas, são coisas absurdas que eles jogam no ventilador, e o torcedor escuta isso, é um absurdo. E que bom que o nosso departamento jurídico funciona. O departamento jurídico funciona. E funciona bem. E o Marcelinho aí vai ter que responder por isso. Ah, pra processar eles são uma maravilha, hein? Funciona que é uma beleza. O Dunst processa com ele mesmo. Qualquer coisa. Processou até o cara do cachorro quente do hambúrguer, né? Que usou a marca do Flamengo Foi. lá na Marcelinho vai pandemia. ter que responder por esse absurdo. Isso não se pode fazer. Até por aprendizado de um cara
que cresceu, que foi do Flamengo, fala chorando sobre a história dele no Flamengo, que o pai era gari, estava assistindo a estreia dele, na primeira vez que pisa no profissional, substituindo o Zico, maior emoção da vida dele, chorando, aí vai e faz uma coisa dessa, colocando a instituição como se houvesse algum tipo enfim, de armação, uma coisa bizarra, absurda, que não pode, a gente não pode dar espaço para esse tipo de mentira e tem que ser combatido imediatamente. Ou então, se for uma denúncia, que seja uma denúncia formal provada, né? Que ele denuncie, que ele fale isso, mas com provas. Olha, que ele prove que todo mundo sabe que isso é um absurdo, imagina. Numa situação dessas, não dá pra ele chegar e falar, uma pessoa me contou que, não sei o quê. Não é uma pessoa me contou, ó, as provas são essas e essa aqui, ó. Aí você chega e faz uma denúncia e realmente vira um escândalo. Ah, o Flamengo... hipoteticamente, ó, comprou a Copa do Brasil, não sei o que, está tudo armado e tal. Aí não, ele fala tudo. muita besteira, o que eu também duvido. Óbvio que não tem prova, porque não é verdade. E ele também falou ontem, o Luxemburgo classificou, passou, e por causa de desafeto, alguma coisa assim, falou mal do Luxemburgo, falou um monte de coisa, e que o professor tá indo lá, hein? Classificou ontem nos pênaltis, falou que foi estratégia perder por um, para ir pros pés, aquelas coisas de Luxemburgo, umas maluquices também, mas pra gente que gosta de futebol e dessas figuras aí caricatas, personagens, sem tirar o carinho e respeito folclóricos por tudo que já ganhou, mas realmente hoje em dia é uma situação dessa, mas tá de parabéns e tá classificado e enfrentou um adversário muito difícil ontem e conseguiu passar. É isso aí, realmente foi amassar 6 bolas na trave, meu Deus, cara, o primeiro tempo tava 15-1, 15 finalizações do Estudiante contra uma do Corinthians. É a estratégia do professor perder de um só para os pênaltis. Soube sofrer, né, não foi a sorte não, soube sofrer, tá bom. É inacreditável. A trave foi melhor em campo, foi a melhor em campo. É isso ali, mas de fato uma coisa muito... patética até, né, essa declaração do Marcelinho, assim, até... Eu não sei nem se isso é uma estratégia, assim, vou fazer isso de propósito mesmo pra ganhar engajamento, que aí vira um cara que, peraí, vou assistir, todo mundo, né, com a repercussão, todo mundo vai querer assistir o podcast dele, o canal dele, né, vira uma coisa assim, meio um marketing, não sei se é o contrário, mas um marketing meio sujo. É uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Mas o Marcelinho que já disse, como eu falei aqui, que tem raiva do Flamengo, porque... Engraçado, né? Ele tem raiva do Flamengo porque um dirigente, na oportunidade, que foi o Veloso, o presidente, que decidiu que ele iria sair do Flamengo, né? Que não queria mantê-lo lá, queria que ele fosse embora. E aí ele não queria ir e acabou indo pro Corinthians, né? Porque parece que ia ter uma troca, não lembro exatamente da história, mas... aí ele falou que ficou com raiva do Flamengo, porque, então, vamos querer que vai embora, então nunca mais vou voltar. Olha que coisa, eu nunca mais vou voltar e não sei o quê. Mas assim, uma coisa você pode ter raiva, pode ter bronca, pode ter sei lá o quê, com um dirigente que estava ali. Agora o clube não tem nada com isso, o clube é muito maior do que qualquer um. Ele deveria ter gratidão com o clube, com a instituição, que foi onde ele começou, onde ele ganhou o campeonato de Copa São Paulo Futebol Júnior, onde ele estreou no Maracanã, no lugar do maior ídolo do time. O Zico saiu para a entrada dele em campo, então quer dizer, é um absurdo falar dessa forma e além de tudo não ser verdade. Né? Então, você que tem que ter um compromisso com a verdade, ou às vezes você não tem informações verdadeiras, acaba cometendo uma barrigada, uma coisa, tudo pode acontecer. Agora, não ir acusar ou falar, ou colocar a lisura do campeonato, de uma final em jogo, porque ele está envolvendo muita gente, não é só do Flamengo que ele fala. Ele não fala do Flamengo, me contaram, ele não falou ele me contaram, fala da CBF, ele afirmou. Claro, então ele fala da CBF, ele fala do campeonato, ele envolve o Flamengo, aí envolve todo mundo. Você está com um problema em lisura de campeonato, se ele está assumindo isso, ele tem que provar. Foi uma grande bobagem que o Marcelinho falou, tomara que ele venha e se retrate com relação a isso, porque não faz sentido nenhum isso.